Janeiro é o mês das viagens para quem tá de férias, época de mudar um pouco os ares e conhecer lugares novos com os amigos ou com a família. E para entrar nesse clima, hoje aqui no Cine Horror 101 a gente vai ter a nossa primeira lista de filmes de 2023, reunindo algumas obras cuja premissa gira em torno da ideia de viagens que deram terrivelmente errado. Para conferir essas indicações, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o Cine Horror 101. O cinema sempre gostou muito de explorar a ideia de viagens e andanças por aí que deram errado para os seus participantes, e um dos gêneros que definitivamente mais incorporou essa premissa foi o terror. Tanto que muitos desses filmes acabaram sendo agrupados dentro de um subgênero próprio, o Redneck Horror, sobre o qual eu quero falar em um vídeo específico aqui do canal. Histórias sobre viajantes desavisados que acabaram caindo nas garras de pessoas mal intencionadas e ou de forças maléficas sempre foram muito abundantes dentro do cinema de horror, de modo que é claro que nesse vídeo aqui vai ter muito filme bom que vai ficar de fora. Tanto que provavelmente vai rolar uma parte 2 e uma parte 3 em algum momento, talvez lá em janeiro que vem ou talvez antes, não sei ainda. Por hora, trago aqui 5 indicações de filmes sobre viagens que não deram lá muito certo e que colocaram os seus personagens em situações pra lá de perturbadoras. Mas antes de ir para as indicações, já aproveita e vai se inscrevendo aqui no Cine Horror 101 para já começar o ano com o pé direito. Seja tu um daqueles fãs de terror mais casuais que assiste o filminho lá de vez em quando, ou um consumidor mais ávido do gênero, o Cine Horror 101 é feito para ti, com críticas dos novos lançamentos, discussões sobre subgêneros e filmes clássicos, e claro, sempre com muita dica de filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Já se inscreveu? Então bora para as indicações. Começamos então com o Redneck Horror clássico, o filme de 2006, The Hills Have Eyes, que aqui no Brasil recebeu o título de Viagem Maldita. A história acompanha uma família que está viajando de férias lá pelos Estados Unidos e ao pegar o atalho acaba tendo os pneus do seu trailer e do carro furados, de modo que eles ficam presos lá, isolados no meio do nada, sem ter para onde ir e nem a quem pedir ajuda. Para piorar a situação, eles logo se veem à mercê dos moradores das montanhas, uma galera bizarra que curte comer carne humana, contra quem a família vai precisar lutar se quiser sobreviver. The Hills Have Eyes, de 2006, é um remake de um filme homônimo de 1977, dirigido por ninguém menos que Wes Craven e que aqui no Brasil recebeu o título de Quadrilha de Sádicos. Essa versão mais recente tem exatamente a mesma história que o original e se sai muito bem ao atualizar a história para o século XXI, construindo um clima de tensão e insegurança presentes do início ao fim do longa. A isso, o filme também acrescenta cenas de violência pesadíssimas e pra lá de desconfortáveis. Inicialmente, o filme nos apresenta os personagens através dos conflitos internos daquele núcleo familiar do qual fazem parte. A narrativa, sendo bem ágil, não perde muito tempo nessa introdução, apenas o suficiente para a gente conhecer a personalidade de cada um dos personagens e simpatizar ou não com eles. Dessa forma, não demora para que toda a apresentação seja substituída pela tensão e pelo derramamento de sangue desenfreado que vai tomar conta do filme até o seu desfecho final. Para espectadores mais sensíveis, talvez The Hills Have Eyes seja um filme um pouco difícil de assistir. E aqui já ficou um aviso de gatilho, o filme tem uma cena de estupro, então se isso for te fazer se sentir muito desconfortável, é melhor passar longe desse longa. Já para quem curte o Redneck Horror, The Hills Have Eyes é um filme simplesmente obrigatório, já que é um dos grandes clássicos desse subgênero e conta com tudo que se pode esperar de um bom filme desse tipo. Ou seja, se a tua praia é sanguinolência e bizarrice, pode ir com tudo que tu não vai se decepcionar. O segundo filme da nossa lista é A Cure for Wellness, um suspense de roer as unhas que aqui no Brasil recebeu o título de A Cura. A história gira em torno de Lockhart, um executivo estadunidense que é enviado até a Suíça para trazer de volta o CEO da empresa em que ele trabalha, para resolver alguns problemas financeiros do negócio. O que era para ser só uma viagem rápida, porém, acaba se tornando um verdadeiro pesadelo, conforme os planos do Lockhart de voltar são frustrados e ele se vê preso num emaranhado de segredos obscuros do local. A Cura é um filme cinematograficamente muito bem feito, com uma fotografia belíssima, um visual primoroso, atuações competentes e uma direção bem eficaz ao construir a tensão e o suspense. O maior ponto negativo do filme talvez seja a sua duração excessiva. Ele tem 2 horas e meia, se não me engano, mas eu acho que para quem conseguir realmente imergir na história, isso não vai chegar a ser um problema.
Além disso, o filme tem um certo grau de previsibilidade um tanto alto, que pode atrapalhar um pouco a experiência de quem busca um suspense com plot twists surpreendentes e tudo mais. Ainda assim, é um filme que no geral se sai muito bem e ainda é capaz de propor algumas reflexões interessantes para os espectadores mais inclinados a exercitar a interpretação. Para quem curte suspenses no estilo Ilha do Medo, com um toquezinho a mais de terror, A Cura pode ser sim uma excelente pedida, apesar de alguns deslizes aqui e ali. Seguimos com Blood Red Sky, ou em português, Céu Vermelho Sangue, de 2021, um filme europeu da Netflix que mistura terror com suspense e adiciona ainda umas boas pitadas de ação. Na trama, acompanhamos uma mulher e seu filho que embarcam em um voo noturno que acaba sendo sequestrado por terroristas. O que nem os criminosos nem os passageiros sabem, porém, é que há uma criatura sedenta por sangue dentro do avião, algo que poderá colocar em risco a vida de todos a bordo. Céu Vermelho Sangue tem como um de seus grandes méritos o forte clima de tensão e claustrofobia que ele consegue criar ao longo da narrativa. É claro que o fato do filme se passar quase que inteiramente dentro de um avião em pleno voo colabora muito para isso. A ideia de não se ter para onde fugir nem onde se esconder torna tudo muito mais angustiante. Somado a isso, a gente tem o fator da imprevisibilidade, já que a gente nunca sabe o que a criatura, os passageiros em pânico ou mesmo os criminosos vão fazer em seguida. Nesse contexto, qualquer passo em falso pode trazer consequências desastrosas, de modo que tem certas cenas em que é impossível a gente não ficar quase roendo as unhas de tanta tensão. A única coisa que alivia isso em alguns momentos são alguns flashbacks que explicam a origem da criatura, algo que pode quebrar um pouco a estrutura linear da narrativa, mas que não chega a ser um problema, já que traz muitas informações interessantes e relevantes para a trama. Pra quem curte suspense, ação e sangue pra caralho, Blood Red Sky é sem dúvidas uma excelente pedida. Indo pro quarto filme da nossa lista, temos The Descent, um filme de 2005 que aqui no Brasil recebeu o título de Abismo do Medo. A história gira em torno de um grupo de amigas fãs de esportes radicais que decidem explorar uma caverna subterrânea lá no meio de uma floresta. Como é de se esperar, as coisas logo começam a dar errado, elas ficam presas lá embaixo sem ter como sair e, para piorar, elas descobrem que não estão sozinhas nas cavernas. The Descent é um filme que sabe explorar muito bem o potencial da sua premissa, utilizando a ambientação inóspita e opressiva para criar uma atmosfera esmagadora de tensão e claustrofobia. Dessa forma, não só as criaturas que habitam as cavernas, mas também o próprio ambiente hostil em que as personagens estão se tornam ameaças contra as quais elas têm que lutar se quiserem sair vivas. O que no caso significa que nenhuma das personagens está segura em nenhum momento, e a direção é eficaz o suficiente para conseguir transmitir essa insegurança para o espectador, o que torna The Descent uma experiência extremamente desconfortável e angustiante, do jeitinho que fã de terror gosta. Junte a isso boas doses de sangue e gore e temos um dos melhores filmes de terror dos anos 2000. E vale o destaque também para o time de atrizes principais, que dão um show de interpretação nos momentos mais tensos e na construção dos conflitos internos do grupo. Pra quem tá procurando um filme angustiante e tenso e ainda por cima curte uma sanguinolência da braba, The Descent é sem dúvidas uma excelente pedida que eu garanto que não vai decepcionar. E para fechar a lista, temos aqui um filme do qual eu já falei brevemente aqui no canal e que ficou em primeiro na minha premiação dos melhores filmes de terror originais de 2022. Eu tô falando de Speak No Evil, um filme perturbador, desconfortável e chocante ao extremo. A trama acompanha o casal de dinamarqueses Bjorn e Louise com sua filha Agnes, que resolvem passar um fim de semana na casa de campo de um casal de amigos neerlandeses que eles tinham conhecido numa viagem à Itália. O problema é que durante esse tempo, alguns problemas de convivência entre os dois casais vão gerando alguns conflitos e discordâncias que vão escalando, até chegar num desfecho extremamente brutal. Eu sei que falando assim, a premissa pode não parecer lá grande coisa, mas não se engane, Speak No Evil é um filme extremamente desconcertante. Não é um filme de terror psicológico convencional, do tipo que a gente está acostumado a ver, mas se destaca e muito por cumprir com louvores a sua proposta inovadora. Trata-se, enfim, de uma indicação absoluta e de um filme merecedor de todos os elogios possíveis.
Ah, mas só para avisar, o filme pode ter alguns gatilhos para quem for pai ou mãe de filhos pequenos, então é melhor ir com cuidado nesse caso, beleza? E bom, assim acabamos a nossa primeira lista de filmes de 2023. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora e não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo caso tenham gostado do vídeo, isso ajuda pra caramba o canal. Também não deixem de comentar aqui embaixo as suas opiniões sobre os filmes dessa lista, caso já tenham assistido. Dito isso, fica aqui o meu desejo de ótimas férias e ótimas viagens aí para vocês que estão assistindo e, é claro, um excelente 2023 para todos nós. Tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!